que a gente ganhou na alfabetização nos últimos anos, eu acho que é uma coisa difícil de se falar do ponto de vista do país todo, né? Porque quando o PROFA estava acontecendo em muitos municípios, em vários estados, a gente acompanhou um movimento que era nacional, meio que de tomada de consciência e de aprendizagem dos professores do processo através do qual os meninos aprendem a ler e escrever e do papel do professor como auxiliar desse processo das crianças. Mas agora eu não sei o que está acontecendo, porque eu não estou mais acompanhando o que acontece no Brasil. Posso te dizer o que acontece em alguns lugares. Eu posso te dizer o que acontece na Chapada Diamantina, né? Eu posso te dizer o que acontece na rede pública do estado de São Paulo. Nesses dois lugares, são os únicos que eu posso garantir, mudou muito a compreensão do processo de alfabetização das crianças. Muito. Tanto que o desempenho das crianças da Chapada tem sobressaído em relação ao estado da Bahia, apesar de eles estarem numa região de escolas rurais, que não tem muita facilidade para nada, é difícil de chegar nos lugares, não tem biblioteca, é tudo difícil lá. Mas tem um povo com uma boa vontade incrível e com uma disposição para estudar incrível e que está tocando para frente um projeto que está fazendo uma diferença enorme na vida dessas crianças, que são crianças camponesas, certo? Que é uma coisa que tradicionalmente são os últimos da fila, né? As crianças de escolas rurais são sempre as que têm os piores desempenhos. No caso da Chapada, eles estão com melhores desempenhos do IDEB da Bahia, certo? O que, na verdade, não é tão difícil, que o da Bahia é um horror, né? Mas, de qualquer maneira, eles são a parte mais pobre e que está tendo o melhor desempenho. Mas o Ler e Escrever, que é o programa que eu coordeno atualmente, ele funciona diferente. Ele já é uma política pública e ele é uma articulação de diferentes ações. Porque, por exemplo, no PROFA você formava o professor, mas você não sabia o que acontecia na escola, você não sabia se o professor tinha condições na escola de usar aquilo que ele estava aprendendo. Enfim, cada um estava por conta própria. O Ler e Escrever começou a focar na unidade escolar. Ainda durante o período que a gente estava fazendo o PROFA aqui, nós entramos na avaliação externa com as crianças de 8 anos. As crianças de 8 anos têm avaliação externa desde 2003. Nesse momento, nesse ano, nós alcançamos um índice de alfabetização que para nós é assim: o menino é capaz de ler e de localizar a informação. Não é capaz ainda de inferir, mas já é capaz de localizar. É capaz de produzir um texto, certo? Com forma de texto escrito, apesar de ter coisas inadequadas, não é um texto perfeito. Essas crianças que a gente chama de alfabetizadas, que eles já escrevem alfabeticamente, já produzem textos e já leem textos, elas hoje estão em torno de exatamente 94,7% de meninos nessas condições aos 8 anos, que eu acho que são níveis internacionais,
já não são mais aqueles níveis que a gente tinha vergonha, porque eu sou do tempo que a gente deixava analfabeto 50% dos meninos, né? E a gente fazia com as nossas próprias mãos isso. Não era nenhum monstro que fazia isso. Então eu vejo uma mudança quantitativa nesse sentido, mas também uma mudança qualitativa muito grande. Porque, por exemplo, esses resultados de produção de texto, de leitura, não são dissociados de práticas que até hoje muitos professores não sabem exatamente por que estão fazendo. Mas, por exemplo, dentro do ler e escrever, já antes, quando a gente fazia o Profa também era assim, é obrigatório que o professor leia um texto todos os dias no começo da aula. E eles aprenderam que isso, eles não sabem bem como, mas funciona. Porque eles ficam orgulhosíssimos quando os professores do oitavo chegam e dizem: meus alunos não escrevem igual os seus, para os meninos da terceira, né? Porque os meninos aprenderam ouvindo o professor ler todos os dias, eles aprendem uma língua a qual eles não tinham acesso, que é a língua escrita.